Boa noite, Wagner. Oi, Arlindo, boa noite, tudo bem? Quero te agradecer por aceitar aí o convite para participar desse bate-papo com a gente na noite de hoje. Imagina, eu que agradeço. Boa noite para você, para todo mundo, galera que está chegando, que vai assistir depois também, porque é sempre legal, né? É verdade. Eu, Hoje a gente tem o Instagram, um grande instrumento, né, de comunicação e que a é, gente pode também deixar aqui registrado esse bate-papo, esse vídeo, e as pessoas depois vão assistir também no sim, sim, YouTube e também no Facebook. sim, é legal. Eu mesmo assisto muitas coisas depois, porque é muita opção que a gente tem, né, diariamente. Ainda mais agora a gente em casa, tendo essa enxurrada de informações, então a gente acaba se programando para ir assistindo aos poucos, né, para dar conta de tudo. Eu quero logo começar esse papo te perguntando, já que você tocou nessa questão mesmo da pandemia, desse momento de isolamento social, como é que é para o Uhum. ator, que é bastante ativo, né, no seu exercício profissional, que trabalha diretamente com arte, como é que é driblar esse período da pandemia, Wagner? É muito complicado, porque a gente é muito inquieto, né? A gente quer estar fazendo o tempo inteiro, quer estar criando, e a gente não podendo se movimentar, agir no sentido literal da palavra, né? É complicado, mas é o momento também que a gente tem de criação interna mesmo, de botar para fora, escrever coisas novas, entendeu? E estudar, porque a gente tem que estar estudando muito sempre, assistir muita coisa também, né? E isso é muito bom. A gente já assiste com um olhar técnico, né? Dos É trabalhos verdade. dos colegas e tudo mais. Isso é muito bom. A gente está colocando em dia coisas que a gente não tinha tempo para fazer antes, né? E agora a gente está tendo esse certo tempo, né? Você é formado em administração de empresa, é isso? Sou. Formado em administração de empresa, tem aí um histórico também na música, né? É Tenho, eu me formei em pianista. piano, é. Eu comecei a estudar teatro junto ao mesmo tempo que comecei a estudar piano, né? Eu tinha 13 anos de idade, né? E foi muito legal. Aí só que com o tempo eu me dediquei ao piano, parei com o teatro, me formei no piano, aí depois eu voltei a fazer teatro, não parei mais. Esse retorno ao teatro, né, foi no momento em que você conseguiu levar até, né, o programa do Faustão, esse personagem, né, de participar de um quadro que foi o quadro Quem Chega Lá, foi isso? Foi a primeira edição desse quadro, na verdade. Foi, se eu não me engano, foi em 2008, alguma coisa assim. 2008, isso aí. É, e eles me convidaram, na verdade, eu não queria muito participar, não. Eles insistiram. Eu não lembro, a menina da produção me ligou tipo a semana inteira tentando me convencer a participar. Eu falei, eu não quero, porque ia misturar quem faz personagem com quem faz stand-up comedy, com quem só conta piadas, enfim. Aí eu estava meio inseguro por conta disso, porque, enfim, eram linguagens diferentes no mesmo concurso, né? Aí eu não sabia, nem eles sabiam ao certo como ia ser esse concurso. Aí a menina da produção falou, Wagner, faz o seguinte, sem compromisso nenhum, vamos com a gente lá em São Paulo para testar esse programa sem estar valendo, não vai ao ar. É só para testar a aparelhagem, o equipamento, porque era um programa que, conforme as pessoas aplaudiam ou gritavam, subia o termômetro. E nessa subida do termômetro marcava um ponto, e aí a gente ia passando de fase, né? Então eles queriam testar justamente isso, que era o risômetro, né, que eles chamavam. Sim. Aí eu falei assim, tá, eu vou testar sem compromisso. Aí eles mandaram uma passagem, eu fui para São Paulo e eu fui testar já fazendo o Gabriel, né? Já Aí existia o já personagem? o Já? Gabriel eu fazia no teatro, eu criei para peças Os Pândegos que eu fazia com a Dig Dutra. Aí, chegando lá em São Paulo, quando eu entrei lá, a plateia com 500 pessoas, lá no auditório do Faustão de lá, eram 500 pessoas. Quando eu entrei, o auditório lotado, não estava gravando, era só para testar mesmo. E eu já entrei de personagem, quando eu pisei no palco, a plateia toda fez, sabe? Tipo, pegando o personagem no colo, né? Aí eu me senti muito à vontade. E os vídeos Aí eu falei, mostram isso, mostram essa empatia do público com esse é, personagem. é. E o Faustão também, na época, ele tinha um filho pequeno, se eu não me engano, tinha uns 6 anos, o filho dele, e ele enxergava muito o filho dele no Gabriel,
nas atitudes, sabe? O jeito birrento de ser. E aí ele gostou de cara do Gabriel, sabe? Então isso foi uma coisa muito boa para mim, porque ele me deixava muito à vontade. Até mesmo a ponto de brincar, de sacanear ele, de fazer piada com o Fausto ao vivo durante o programa, né? E eu fazia, sem medo, sabe? Fazia, sacaneava ele, sacaneava as bailarinas, sacaneava todo mundo que estivesse por lá. E aí eu me sentia à vontade por causa disso. Foi bem legal, foi muito bom. Assim, abriu as portas para mim, sabe? E esse Tem um carinho personagem, muito como grande. você colocou, na verdade, como você já tinha, como você falou, ele já existia nesse espetáculo que você contracenava com a Dig, que aliás é uma excelente atriz também. A gente já A teve a Diga é oportunidade de conversar com maravilhosa. ela aqui também no programa que a gente tinha aqui na rádio, né? E na Aham. rádio na região dos Lagos, onde ela já teve a oportunidade de se apresentar aqui também, né? Em Sim. Araruama. Então deve ter sido muito divertido, né? Fazer esse trabalho junto com Muito, ela. muito. Eu conheci a Digna quando eu voltei a fazer teatro, depois de ter feito a faculdade de administração e tudo, eu trabalhava num banco. E aí eu queria voltar a fazer teatro. E aí voltei a fazer um curso de teatro do Roberto Bom Tempo, que ele tinha aberto uma escola de teatro no Catete. Eu trabalhava no centro da cidade. Aí eu fui para lá e eu conheci a Dig lá, que ela era assistente de aula dele. Ela, tipo, dava aula junto com ele, né? E aí foi amor à primeira vista, a gente ficou amigo até hoje, sabe? De eu ir para casa dela, ir para casa dos pais dela em Curitiba, sabe? A gente viajar juntos. Tenho um carinho muito grande por ela. Que interessante. Esse personagem te deu essa visibilidade também, a ponto de você levar ele para o Zorra Total, né? Como é que foi isso? Foi. Participar do Zorra. É, foi logo depois do Faustão, né? Quer dizer, teve um ano de intervalo, mais ou menos. No Zorra, eu já conhecia a Catiúcia, porque Catiúcia Canoro, porque a gente já tinha feito uma peça juntos, antes dela entrar pro Zorra, antes de televisão, qualquer coisa. A gente fez o Pupurri juntos aqui no Rio. Eu, ela, uma turma de gente talentosa, Luiz Lobianco, muita gente, a própria Dig, enfim. Aí a Catiúcia foi pro Zorra. E daí eu queria muito entrar pro Zorra, né? Porque os comediantes, humoristas, a gente queria muito, sempre, tipo assim, a gente queria A alcançar o vitrine, Zorra né? Total, a nossa A vitrine, que vitrine. a gente queria chegar era lá no Zorra, né? Aí ela já estava lá e eu comecei a conhecer a galera de lá e tal. Daí eu soube que ia ter um quadro de crianças com ela e com a Samantha. A princípio eram duas irmãs. Aí pensaram em botar um menino para jogar com elas duas. Aí era um menino só. Daí só que o quadro não foi aprovado, foi engavetado. Eu fiquei sabendo disso, que esse projeto tinha sido engavetado, né? Daí eu liguei para a Catiúcia e falei, Catiúcia, esse projeto está engavetado, vamos pegar, vamos reescrever e tentar mostrar. Aí ela falou, pô, bora. Aí ela foi, ligou para a Samantha topou. Aí a Samantha queria chamar o Veras para fazer, e a Catiúcia queria que eu fizesse. Aí eu falei, não tem problema nenhum, a gente divide, ficam duas irmãs e dois irmãos. Foi o que aconteceu. A gente se reuniu na casa da Catiúcia, reescrevemos o quadro, né? E daí foram criadas as duas irmãs e dois irmãos. Aí de lá mesmo, da casa dela, Catiúcia ligou para o Sherman, falou, Sherman, a gente quer te mostrar, não quer mandar o texto, não, a gente quer fazer para você ver um quadro que a gente tem aqui. Aí o Sherman, vem aqui amanhã na redação. Aí a gente foi no dia seguinte, chegou lá e ele adorou, a equipe toda adorou. Aí ele falou, vamos gravar. Pronto, foi aí que surgiu o quadro das Que crianças. coisa boa. Muito Interessante, né? legal. Muito interessante. Isso. Bom, você tem um histórico, né, de atuação bastante no teatro. Tenho. Mas assim, você participou de programas importantes também na TV Globo, né? A gente tem aí a sua participação sob nova direção, você teve na Sim, turma do Didi, né? Teve também na A Diarista, sim, né? E participou também de algumas novelas, né? Queria que você falasse um sim. pouquinho sobre isso, sobre essas participações. Tem aí, se não me engano, Malhação, tem Ciranda de Pedra, Beleza Pura, Alma Gêmea, tudo isso, né? Foram participações rápidas, pequenas. A minha primeira participação, que eu tenho um carinho muito grande, foi quando, na TV, a primeira coisa que eu fiz foi Malhação.
Foi uma participação legal, que foram, acho que 2 ou 3 episódios, que eu fiz um mecânico que contracenava com a Bia Montes, que era... Como que era o nome da personagem dela? Esqueci. Que era a dona lá daquela lanchonete, que tinha um cabeção. Dona Vilma. Dona Vilma. Era a cena com ela, e ela é cômica, né? O lado cômico da Malhação na época era com ela. Então ela jogou uma bola muito grande comigo, ela me deixou muito à vontade. E eu estreiei na TV fazendo Malhação e fazendo um mecânico, o que foi mais emocionante, porque o meu pai, ele já é falecido, ele era mecânico, sabe? Então ele ficou muito feliz porque a primeira vez que eu ia aparecer na televisão ia ser como um mecânico, sabe? Foi muito legal isso. Eu guardo, assim, tenho uma recordação, um carinho muito grande por esse momento. E nos outros programas eu fiz participações pequenas, sempre pequenas, sabe? Teve um que eu fiz em linha direta, lembra que tinha Chegou a linha fazer direta? linha direta? Eu fiz um assassino em linha direta. Foi bem legal, porque foi uma coisa completamente diferente do que eu fazia. Só comédia, a galera me chama muito para fazer comédia, e lá não, drama. Eu cheguei a pegar uma arma, eu dava 3 tiros no cara, matei o cara. Foi muito legal, foi um processo muito legal, sabe? E ele era o protagonista, né? Foi muito bom. Então eu fiz muitos trabalhos assim, picados, sabe? E o grande mesmo que eu fui contratado para o programa foi o Zorra, né? Que daí eu fiquei lá durante 5 anos, se eu não me engano. Isso que te deu uma visibilidade maior através desse personagem. Mas É, interessante que assim, tem trabalhos que são marcantes, né, na trajetória também do profissional que atua nas artes. Eu quero falar já já sim. sobre o seu trabalho também no Multishow, que é muito relevante, né, principalmente como Obrigado. roteirista. E eu não posso deixar de falar aqui dos Suburbanos, né? É, Que é, na verdade, um trabalho bem mais recente. Deixa eu antes é. agradecer aqui as pessoas que estão entrando e participando aqui. A Cris Artesanato, Alice Carlos, tem aqui o Jorginho Rafael, lembrando aqui do namorado da Brit. Ah, eu Esse fiz é o um namorado da Brit, personagem, não tô né? de graça, fiz. Tem aqui o Bruno Bueno, também a Dayana Delpino, o Emerson participando com a gente, a Lucimar Roberto também está aqui Ah, legal, interagindo um com a gente. Um beijo para abraço para todos essa vocês, gente. comunidade também. Aliás, É, tem pessoas que seguem a gente e assistem todas as nossas lives. A Lucimar é. é uma que é moradora de São Gonçalo e que está Ah, um beijo, sempre Lucimar. aqui. Está sempre aqui, na verdade, interagindo. O Emerson aqui também dizendo adoro vocês. Ah, É, que legal. É tão legal esse carinho do pessoal, né? É Eu acho tão verdade. barato, eu Ainda mais respeito nesse tanto, momento, sabe? né? Ainda mais É. nesse momento. Não, E a volta e gente meia eu sento ali, tipo, ai, deixa eu fazer uma live de 30 minutos só para ficar perto do pessoal, para conversar um pouquinho, porque a gente está muito, né, é isolado. E fantástico, é é muito bom fantástico. isso. Porque você também, assim, a gente passou por um momento delicado e quando as lives começaram, elas iniciaram com a questão dos shows, né? É A questão verdade. de fazer É. também um trabalho social, de você ajudar as pessoas, de ajudar a própria equipe, né? De muitos músicos, artistas. E depois teve um novo rumo, que é esse que a gente está tendo agora também, de interagir com o público Sim, sim. sobre tudo, né? Sobre a carreira, sobre conhecer um pouco mais do trabalho, né? Do profissional. E eu acho que isso é muito importante nesse momento, né? Porque as Aproxima pessoas não tanto, é muito aguentam bom. ouvir mais coisas negativas, né, Com Wagner? certeza, você falou tudo. Você Então, falou tudo. Tem que ser, a gente tem que filtrar, porque de negativo tá. Tem muita coisa por aí espalhada, a gente é não verdade. precisa, né? A gente tem aqui, deixa eu agradecer ainda aqui a participação da doutora Karina Afonso, que está assistindo a gente também. Tem também aqui a participação do Júnior Oliveira, agradecer aqui a ele também que está interagindo. O Jorginho aqui ainda diz o seguinte, eu adoro o Tá de Graça. Tô de graça. Tô de graça, né? É. Eu moro em Chicago e a comunidade brasileira adora aqui também. Que legal. Ai, que legal. Que legal. Tô de graça e eu escrevo. Eu sou um dos roteiristas do programa. Na primeira temporada eu participei como ator. E já 2 temporadas eu estou escrevendo. A gente vai falar, inclusive, desse trabalho que você faz, né, como roteirista, escrevendo. Sim. Deixa eu colocar aqui também aqui a mensagem do Leon.
agradecendo as pessoas que estão interagindo com a gente. Ele diz assim: o Linha Direta era um excelente programa e era um meio de dar oportunidade a novos atores no mundo da televisão. Nossa, isso foi incrível, porque eles não faziam questão, aliás, acho que eles nem queriam que fossem atores conhecidos, né? Porque eles procuravam a similaridade, tinha que ser parecido com o personagem da vida real que gerou aquela história, né? Então eles iam pelo rosto. Então não tinha problema se você era conhecido ou não. Foi onde ele lá deu muita oportunidade para muitos atores, né? Foi muito legal, Perfeito. muito legal. Fala pra gente, como é que é integrar esse elenco aí dos Suburbanos, essa série, né, Olha, divertidíssima, que tem aí, na é verdade, né, incrível. atores importantes que se revelaram também, né, no humor, na comédia. Tem aí o Rodrigo Santana, que é parceiro, eu sei que você, né, já contracenou bastante com ele. Na verdade, Suburbanos, ele ficou de 2015 a 2018, né? Foram 5 temporadas 5. consecutivas, Acho que é 5. isso Não aí, lembro o ano que começou. 2015 que começou. Foi 2015? 15, 16, 17, Isso. 18, então 19. Exibiu em Então, 2019. 5 temporadas. É. Foram Como é cinco que foi temporadas. participar desse? Foi incrível. Assim, não acabou. Tá pausado o programa. O Rodrigo até fala isso, né? A gente não sabe como vai ser, porque ele está com outros projetos, tem outros programas e tal, então tem que dar um tempinho e tal. Mas foi incrível. Ele me chamou para participar como personagem. Era um personagem bem. Ele queria que eu participasse, mas era um personagem pequeno. Eu falei, não tem problema nenhum, sabe? Porque, assim, não existe personagem pequeno, essa é a verdade, entendeu? Sim. Sabe? Existe a nossa disponibilidade, a nossa entrega para o trabalho, sabe? E eu amei fazer, amei. Eu fazia o empresário dele, que descobria ele e lançava ele para o mundo da música, O entendeu? Sérgio, né? O Sérgio, é. E aí foi muito legal. E lá eu conheci uma galera da pesada, talentosíssima do humor, né? A Solange Couto, o Babu, o Nando Cunha, o Tadeu Mello, que a gente é amigão até hoje, sabe? Muita gente boa. Aprendi muito com eles o tempo inteiro. A gente filmou, tem um filme dos Suburbanos que já está pronto, só que não foi lançado ainda. Ainda não foi lançado. Não foi lançado. E não sei como vai ser agora, por conta dessa Você pandemia e tudo participou das mais. 5 temporadas? Sim, das 5 temporadas. Sim. As 4 primeiras temporadas foram de assim, dramaturgia, com história, sabe? Cada episódio era uma história, né? A última temporada foi um programa de auditório, onde o personagem do Rodrigo ganhou um programa de auditório, então ele entrevistava celebridades. Cada episódio era com uma celebridade diferente. E todos os personagens do programa participavam desse programa de auditório. Eu, por exemplo, que era empresário, eu era animador de plateia. Então eu ficava no meio da plateia, fazia entrevista com as pessoas, sabe? Levava as pessoas para fazerem brincadeiras de gincana, essas coisas. Sabe? Cada um assumiu uma função nesse novo formato, né? Que foi E como é a que foi última rodar temporada. o filme? Foi incrível, direção do Luciano Rebelo. Rodou no Rio de Janeiro? Luciano Sabino, ó, que loucura, Luciano Sabino. Rodou no Rio, a gente rodou no Rio. Foi muito legal, tá muito lindo. Uma fotografia, sabe, um primor que o Luciano teve para poder filmar, mas, nossa, eu não vejo a hora de ir ao ar. Ele mostrava pra gente, conforme ia filmando, a gente ficava com água na boca. Muito legal. Tá bem legal, bem legal. Tem aqui um pedido até do Jefferson Gima, dizendo o seguinte, para você falar um pouquinho sobre esse processo, né? A gente vai voltar um pouquinho na questão dos programas, né, de televisão. Como é que é esse processo de roteirização? Então, eu estou trabalhando especificamente na linha de humor, né? Já é o meu quarto ou quinto projeto no Multishow, que estou escrevendo para o Multishow, para programas de humor do Multishow, né? Então, e como, assim, é um universo que eu já domino, que eu já trabalho já há anos, né? Porque eu faço muita coisa de humor, teatro, televisão, então eu tenho assim uma carta muito grande na mão para poder trabalhar. Lógico que a gente tem que estar sempre se atualizando, aprendendo, se aprimorando, entendeu? O primeiro projeto que eu escrevi foi o Chilindró, que foi o Kaique Luna que me convidou para escrever.
Tá até exibindo agora, a temporada que eu escrevi tá passando agora no ar, essa temporada. E cada programa é um processo diferente, entendeu? E aí a gente cria, a gente tem, assim, são geralmente, tô pegando esse último projeto, tá? Somos 5 roteiristas, e aí, digamos, 20 episódios. Fica 4 episódios para cada roteirista, né? Então, cada roteirista tem que chegar com uma ideia de episódio. Ah, eu vou falar sobre, sei lá, leite materno. É o tema central do episódio. Então, eu vou escrever uma escaleta com todas as cenas, dizendo o que vai acontecer. Né? Primeiro vem a sinopse, né? Escrevo a sinopse para ver se vai ser aprovada, né? É aprovada, aí eu parto para a escaleta, onde eu escrevo as cenas, só a ideia do que acontece em cada cena, sem abrir diálogo. Aí mando, é aprovado? Aí eu abro os diálogos, entendeu? Aí depois eu mando. São vários processos, né? Tem a sinopse, a escaleta e depois, por último, os diálogos. Isso já, já começou, já teve alguma retomada de gravação? Não, né? Não. E a gente nem sabe como vai ser, né? Nem como e nem quando, né? Mas o nosso processo de escrita independe disso. Então a gente está trabalhando muito, diariamente. Porque quando recomeçar, já está tudo pronto, entendeu? Porque esse é um processo muito demorado. Eu estou escrevendo um programa novo agora do Rodrigo, que a gente já está se reunindo desde antes do início da pandemia, desde fevereiro. Entendeu? E ainda não acabou o processo. A gente ainda está. Hoje a gente teve reunião de todos os roteiristas para a gente discutir piadas de cada texto. Melhorar da ideia de... Sabe, e essas reuniões em videoconferência, não? Tudo em videoconferência. Tudo pelo Zoom ou outro streaming aí. A gente faz a reunião. E eu, assim... Esse processo eu tô adorando, porque você não precisa sair de casa. Deve ser muito mais divertido, né? Mais divertido, mais barato, né? Você não precisa deslocar, porque senão cada reunião dessa eu ia ter que me despencar. Eu moro em Niterói. Eu ia ter que sair de Niterói para ir para Barra da Tijuca, para cada reunião. E agora não. Todas as reuniões foram pelo computador. É maravilhoso. Você faz de pijama. Você bota uma camiseta decente, você fica largadão, não quer aparecer, você oculta a tua imagem, entendeu? E por aí vai. É muito legal. A gente tem aqui várias participações e as pessoas interagindo com a gente. Tem aqui a Kátia Saules, que está aqui também. Ah, Kátia, um beijo. Conheço a Kátia. Tem aqui o Robson Santos falando sobre o Tô de Graça. Mas tem uma pergunta aqui, uma questão interessante, o Jorginho participando direto aqui com a gente, ele dizendo que foi incrível a sua participação, foi incrível a participação da Terezinha, vai que cola, no Tô de Graça. Tem planos para as outras participações de personagens conhecidos de outros programas? Então, foi a primeira vez que aconteceu, né? Ela participou de um episódio nessa temporada. E deu muito certo, né? Então eu acho que para a próxima deve ter sim. Porque, até mesmo porque, tipo assim, não é uma coisa muito fácil de se conseguir em termos de liberação, sabe? O próprio canal, às vezes, meio que não quer ceder por conta, sei lá, não sei, de vincular a imagem, o desgaste da imagem, eu não sei como que rola. Eu sei que às vezes é complicado, mas às vezes se consegue, como conseguimos lá com a Cacau Protásio, né? Que foi muito legal a participação dela. Então eu acho que por conta disso, de ter sido legal, terá outras na próxima temporada. Que a gente já vai começar a se reunir já em agosto agora para começar a escrever. Nessa dinâmica toda que a gente está conversando aqui e falando de tudo um pouco, né? Porque você é multimídia, a gente está falando do trabalho de roteirista, está falando do ator, do humorista, falando de tudo um pouco, né? Volta com o Rômulo Belotti, desculpa te cortar, não, que ele participou da temporada, de um episódio que eu escrevi, e eu criei o personagem dele, eu nem sabia que era ele, eu conheço o Rômulo. E aí eu escrevi, falei, você que vai fazer o personagem. Fiquei muito feliz de ver amigos fazendo uma coisa que você escreveu, sabe? É muito legal isso. Deixa eu agradecer aqui também ao Rezende Lima, que está aqui na nossa live, entrando aqui também agora, né, e também assistindo e interagindo aqui com a gente. Como a gente está falando de várias coisas, né, da sua carreira, da sua atuação, da sua trajetória, a gente vê que tem coisas muito assim
marcantes no teatro. Você consegue Sim, rodar, né, várias cidades, viajar, levar espetáculos, que desde o início, né, como você bem colocou, onde surgiram realmente personagens relevantes, até como o próprio Gabriel. E eu queria que você falasse um pouquinho de peças, né, que você já fez ou que, na verdade, pode retornar, né, para uma nova temporada, como Uma Fortuna para Dois para dois. e a Versão de Dois, com quem você contracenou com a Mariana Rebelo. Rebelo. Sim. Uma Fortuna para Dois, a gente estava em cartaz, a gente acabou a temporada, se eu não me engano, na semana seguinte, eu acho que começou a quarentena, não sei. Tanto é que a gente tinha apresentação marcada para o Teatro Rival, foi cancelada. E é a peça mais recente que eu fiz e que a gente quer retomar assim que puder, né? Que é uma peça engraçadíssima, uma comédia engraçadíssima. Eu faço uma senhora de 80 e poucos anos, é com a Suzy Brasil, com Berg, Baruski, o Aldo Perrota, e a Bia Guedes, que está na novela das 6, que está reprisando agora. Cara, foi muito incrível o processo e a gente teve uma liberdade de aprimorar o texto, de meter a mão no texto, deixar tudo redondinho na nossa embocadura, sabe? Muito legal, muito legal. Direção do Paulinho Serra. Imagina como Sim, deve ser, sim. né? Cara, incrível. Sem Conseguiu brincadeira. viajar para muitos lugares com esse A espetáculo? gente viajou só pelo Rio, interior do Rio, Interior, acho que né? foi. Para fora do Rio, acho que a gente não foi, não. A gente ia começar a viajar, tanto é que a gente ia fazer uma temporada em São Paulo, se não me engano, em maio. Já estava tudo já meio que alinhavado. E aí, por conta disso tudo, a gente teve que dar uma pausa, né? Mas a gente, em breve, a gente quer retomar, porque, nossa, é muito engrandecedor. O teatro é mágico, né? Pra gente que é de teatro, né? Eu sou de teatro, comecei a fazer teatro criança no tablado. Então, não consigo viver sem o teatro, sabe? Não tem como, sabe? A resposta do público ali pertinho da gente, sabe? Se tá bom ou não tá, você fica sabendo na hora, entendeu? Não tem filtro, não tem como maquiar, sabe? E o processo de ensaiar, de repetir, sabe? Cada apresentação é como se fosse uma estreia, porque afinal de contas tem as pessoas que vão assistir cada dia nunca assistiram, a maioria nunca assistiu, é a primeira vez, então é uma estreia, sabe? Tem que respeitar isso. É mágico, assim, sabe? É maravilhoso. E como é que você vê, já que a gente está falando realmente o teatro realmente é fantástico. A gente tem no Rio de Janeiro, acredito que nessa ponte aí, Rio-São Paulo, uma formação de plateia importante, né? Eu acho que o interior Sim, ainda precisa um pouco mais disso. Não é fácil você sim, formar plateia. Eu já trabalhei com produção e sei o quanto é difícil, mas a gente sabe que no Rio isso colou, né? Isso, na verdade, tem liga, principalmente os é, musicais. Eu conversava semana passada com o Vitor Maia e ele sim, falava disso, né? Dessa questão que não é fácil também você fazer musicais, que você tem a questão não. aí, né? Dos gastos, você tem a questão de produção e assim, eu queria te ouvir também em relação a isso. Você como ator, como é que você hoje como ator, roteirista, né, envolvido diretamente com a arte, como é que você vê essa falta de investimento também de políticas públicas na área da cultura? Isso é uma coisa muito séria e é muito importante, porque a gente não tem como fugir disso, né? É muito caro para se fazer um espetáculo. Por mais simples que seja, você tem um gasto muito grande, né? Você paga um aluguel do teatro para você, diário, para você se apresentar. Você paga os técnicos que trabalham no teatro, que são técnicos que você tem que pagar pela tabela do sindicato, porque eles têm um sindicato forte, a gente tem que pagar, cumpre direitinho. Então são valores que a gente não tem como fugir. E por último, vem o ator, sabe? Depois de a gente pagar tudo isso, tudo isso, tudo isso, às vezes não sobra nada para o ator, sabe? Então o amor que fala mais alto aí, porque se não fosse realmente pelo amor, muita gente já teria parado de fazer teatro há muito tempo, entendeu? Essa é a verdade. Então, eu sempre falo que
O ator, eu aprendi com o Roberto Bom Tempo, o ator tem que ser realizador, ele tem que fazer o negócio acontecer, entendeu? Mas a gente não pode viver de sonhos, a gente não pode deixar, porque os sonhos, a emoção não vai pagar sua conta, não vai pagar sua conta de luz, né? Não vai comprar comida para você. Então você tem que ter um pezinho no chão também, sabe? Tenta levar em paralelo um plano B, sabe? Às vezes esse plano B, por um tempo, ele passa a ser um plano A, depois volta a ser um plano B, sabe? Se você tem um foco, não desiste, mas leva uma coisa para você, sabe, não ficar desesperado, senão você se desestrutura e não é bem nem uma coisa nem outra, entendeu? Por isso que eu resolvi partir para o roteiro. Primeiro, porque é uma coisa que está dentro da minha área, sabe? É uma coisa que eu gosto. Eu criava personagens, eu escrevia meus personagens, sabe? Minha peça, eu escrevia minha peça. Então, por que não usar isso para trabalhar e me manter, sabe? Prazerosamente, né? E que, ao mesmo tempo, também não me impede de atuar. Quando Sabe? É você só fala você que saber escreveu sua conciliar. própria peça, o stand-up comedy, né, o comédia show, foi totalmente escrito por você? Sim, sim, sim. Eu já tinha os personagens, aí eu criei E situações, era uma porque fusão, né, de personagens? era, eu Uma fazia mistura de 5 personagens? personagens, sabe? E daí, porque eu tinha acabado de entrar pro Zorra, e aí na primeira semana o quadro das crianças já foi um sucesso. Então, foi assim, a gente gravou o primeiro quadro, eu acho que entrou 2 semanas ao ar pra frente, mas só que eu já sabia que ia estourar, porque todo mundo ficou assim louco com o quadro. Falou, cara, vai ser tipo assim, é o quadro do ano, que todo ano tipo tinha o quadro que bombava. Então a gente já sabia que tinha essa indicação, que podia acontecer isso. Aí o que que eu fiz? Eu corri atrás de escrever meu espetáculo. Sentei, comecei a correr atrás, sabe, escrevi. E aí quando o programa estreou, eu já comecei a viajar. Viajar com o espetáculo, sabe? Viajei o Brasil inteiro. Que Sabe? Foi muito interessante. porque a TV é uma vitrine muito grande, né? TV Globo, então programas de humor, Sim. sabe? Então, para mim foi assim, nossa, Uma grande foi maravilhoso. visibilidade, né, no seu trabalho. Nossa, Agora, viajei muito. voltando lá no espetáculo, no versão de dois que eu te perguntei, ele, na verdade, quando você contracenava com a Mariana, né, Rebelo, e ele foi, assim, sucesso de crítica e de público, né? Isso Foi. de 2016 a 2017. Como é que foi esse espetáculo? Sim. Esse espetáculo é incrível, o texto é dela. A Mariana escreve muito bem. Ela é roteirista também do Multishow, a gente escreve juntos os programas. Ela também escreve para Tá o tudo em Multishow. casa, né? E a gente é amigo há muito tempo também, então, sabe? E ela me chamou para fazer. Ela já tinha feito essa peça com outro ator, um amigo nosso, o Léo, só que ele não podia fazer. E ela tinha conseguido uma pauta, ele não ia poder fazer, ela me chamou para fazer. Eu fiz, eu amei o texto, amei contracenar com ela e foi um sucesso, sabe? E aí, por questões, sabe, mais para frente, por questões de patrocínio que a gente, sabe, não tinha conseguido patrocínio. Então, para conseguir levar o espetáculo adiante, colocar num teatro legal que a gente quisesse, a gente ia arriscar muito, sabe? Então a gente preferiu dar uma parada. Ela voltou com o espetáculo, não me engano, ano passado, eu não pude fazer também. Aí ela chamou o Paulinho, Paulo Matias Júnior, que faz o Zorra hoje, para fazer com ela. Eles fizeram temporada também no Shopping da Gávea. O espetáculo é delicioso, é muito legal. Me diz uma coisa, diante de tudo que a gente está passando hoje no Brasil, não digo só em relação à pandemia, né? Até porque não é uma questão extremamente delicada. Não falo diretamente da pandemia, falo da situação política como um todo no Brasil. É mais fácil fazer humor? Eu sempre achei, sabe? Assim, é muito delicado, é de uma responsabilidade muito grande, porque a gente pode tocar em lugares meio complicados, que vão dar dor de cabeça pra gente, entendeu? Mas eu sempre me preocupei com isso, sabe? No meu solo não tinha um palavrão, para você ter uma ideia, entendeu? Então eu sempre fui cuidadoso nesse sentido, sabe?
eu queria agradar todo mundo. Eu não queria agradar uma parte da plateia, sabe? Então era uma coisa assim, neutra, sabe? Que não fosse desagradar um pequeno público que fosse. Entendeu? Então, sabe? Mas a gente tem muito material hoje em dia para a gente fazer humor. Entendeu? Dá para fazer Bastante, né? humor crítico e tudo mais, sem ofender, entendeu? Dá para fazer sim. Entendeu? Sem tomar partido de nada, sabe? Porque aí começa uma briga política, você começa a ser apedrejado nas redes sociais, entendeu? E não é legal. Eu não quero entrar no meu Instagram para ficar lendo, sabe, piadinha, desaforo, sabe? De pessoa que não tem gostado de alguma coisa que eu tenha feito, sabe? Então eu procuro, sabe, ficar de boa com todo mundo. Essa é a verdade. Um equilíbrio, né? Acima de tudo, né? É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já chegou a ministrar cursos online de teatro? Ou já teve vontade de fazer? Não, né? Ou não Não, tem tempo não, para não. isso? É. É assim, já não que eu não tivesse tido vontade, não online também não ministrei, já dei aula de teatro para criança, adolescente, assim, por um período tipo 1, 2 anos e tal, mas nunca fiz não. Mas agora o roteiro me toma muito tempo também, entendeu? Porque é um processo que é como se, é um ritual, né? A gente quando está no processo de criação, a gente tem que, sabe, se organizar direitinho. Porque, por exemplo, quando eu estou criando um episódio, até ficar prontinho e tal, eu tenho minha regra direitinho. Acordo, tipo, 6 horas da manhã, tomo meu café, aí, tipo, 8 horas já estou parado escrevendo, entendeu? Eu vou até meio-dia, paro, almoço, depois volto às 2 da tarde. Então tem todo um ritual, sabe? E isso te toma um tempo, sabe? E aí eu quero estar com a minha cabeça fresca para trazer coisas novas para o que eu estou escrevendo, entendeu? Para não ficar muita coisa do mesmo, repetição. Então eu quero estar bem, com a cabeça tranquila, sabe? Então eu prefiro assumir um projeto e assumir bem assumido, bem feito esse projeto, do que querer abraçar um monte de coisa e acabar pecando em alguma coisa, sabe? A gente tem uma. Eu estava vendo aqui, lendo aqui algumas colocações dos nossos internautas, de quem está assistindo a gente, e uma sugestão, inclusive, de um internauta sobre a possibilidade de você fazer lives com os personagens. Você já pensou nisso? Eu já fiz uma vez com a Suzy Brasil no Instagram dela. Eu fiz de velha, que é a avó da Aliás, peça, as e ela lives da Suzy são divertidíssimas, né? são, Quase que diariamente são tem live com a Suzy Brasil. divertidíssimas. Eu vou convidar a Suzy para conversar com a gente. Convida. É o Marcelo, né? Ele até Isso. mandou mensagem pra gente lá no nosso grupo hoje que ele quer fazer uma live com todos os atores da peça, que a gente faz junto, Uma Fortuna para Dois. Então a gente vai, queria até ver se conseguia fazer para amanhã, mas não sei se todo mundo vai estar disponível amanhã. Mas a gente está combinando de fazer essa live. Mas, assim, é legal e não é ao mesmo tempo de fazer uma live o tempo inteiro com um personagem, sabe? Porque o que acontece? As pessoas ficam curiosas de perguntar as coisas, mas quer perguntar coisas pro ator, coisas do ator, entendeu? E aí você de personagem, eu sou muito fiel ao personagem. Eu não vou estar todo caracterizado de personagem e sair do personagem e falar como o Wagner. Não, porque é assim que acontece. Não, eu não faço isso. Porque eu acho o que é uma magia, entendeu? É o momento do personagem, como se eu tivesse incorporado, sabe? Enfim. Então eu respeito muito isso, sabe? Quer falar com o Wagner, vamos falar com o Wagner. Quer falar com o personagem, vamos pra bagaceira, vamos meter o pé e falar só palhaçada, só com o personagem, entendeu? Se for assim, tudo bem. Aí, de boa. Entendi. Você tem um canal também no YouTube, né? Que é o Wagner Trindade. Eu quero aqui, inclusive, Tenho. convidar você que está assistindo a gente para conferir também lá o YouTube do Wagner. Eu criei esse canal há um tempo atrás e eu nem tenho movimentado. Eu vou voltar a movimentar agora, que eu estou acabando esse projeto, estou já com umas coisas em mente para lançar e jogar para o canal também, sabe? E porque já tá com 20 mil, mais de 20 mil inscritos no canal, pô, é um número bom para o YouTube, Ótimo. né?
Com certeza. E eu sem movimentar o canal, pô, eu falei, pô, o pessoal quer ver coisas, né? Aí eu vou começar a fazer material para colocar lá. Você falou que precisa, na verdade, incorporar um personagem, né? Mas me diz uma Sim. coisa, a gente está na reta final da nossa live, mas eu gostaria de ouvir nessa live uma mensagem do Gabriel. O Gabriel conseguiria deixar uma mensagem aqui para quem está, na verdade, assistindo, interagindo aqui com a gente. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, aliás, tem aqui o Robson dizendo que a Suzy e a Dona Glória são demais. Mensagem aqui do Robson, né? Ah, Tem aqui a Lucimar também, que ficou entusiasmada quando a gente falou de você fazer live com os personagens. Tem a Fátima Cris aqui também com a gente. O Antônio Gabiato. Agradecer a todos que estão aqui interagindo com a gente nessa live. Mas aí legal. vou sugerir que esse é um desafio para você também. Mas será que mensagem que o Gabriel deixaria, né, no dia de hoje para quem está, na verdade, aqui assistindo a gente? Você me coloca numa situação. Paga, seu caga de bunda. Tem que usar máscara, senão pega corona. Não pode sair na rua sem máscara. Tem que botar máscara. Aí você vai passar, vai se transformar no garoto mais cagado. Essa palhaçada. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu quero aqui, primeiro, te agradecer por esse bate-papo, por reservar esse espaço, né, na sua agenda para a gente trocar uma ideia sobre a sua Ah, carreira, falar da sua imagina, eu que trajetória. agradeço. Você que né, eu tenho acompanhado já há bastante tempo, né, a sua atuação, os seus trabalhos também, principalmente lá no Multishow e no teatro também. E a gente aqui, na verdade, que todo dia, né, tem que dialogar com tantos profissionais da área. Eu, como jornalista, assim, a gente todos os dias é um desafio para a gente também estar Uhum. agendando, né, e convidando essas pessoas para poder participar, porque a gente sabe que não é Sim, fácil, né? sim, E eu sempre lembro aqui de um fato que eu li recentemente, que hoje a rede social, né, as lives, o próprio Instagram tem possibilitado isso, uma forma até mesmo das pessoas não só interagirem, mas também de falarem o que elas sentem. E eu vi numa sim. matéria do Jornal Dia a Maria Zilda se posicionando dessa forma, né? Eu quero deixar até aqui um abraço carinhoso, porque é uma atriz que a gente tem um respeito muito grande e que hoje vive um momento delicado, né, de saúde, de vida, e que ela diz que não, ela gosta muito de fazer, né, de fazer lives e ela falava sobre a questão da censura, né, um problema Uhum. que a gente sempre encontrou, né, de não ter espaço para falar, de não ter Sim. espaço, né, para E hoje não poder tem, dar voz. exatamente. E A ela gente falava exatamente consegue, disso, né, de usar esse canal, sim. né, mesmo Ficou sendo uma muito atriz mais veterana, né? democrático, né? Ficou muito mais Exato. democrático. Você tem A uma liberdade comunicação, né? maior de se expressar. Sim, Então, sim, assim, com acho que certeza. a mídia, né, social, o instrumento que a gente tem hoje, que é o Instagram, que né, fazer essas lives, possibilita isso. Então, assim, meu carinho todo especial por você ter aceitado esse convite. Obrigado. Tá? Desejando sucesso cada vez mais para você. Muito Quando obrigado, estiver Arlindo. realmente divulgando seus novos espetáculos, né? A gente quer muito que esses espetáculos venham aqui para a região dos lagos, né? Que a gente possa trazer para Aruama, Cabo Frio, São Sim, sim, Pedro. a gente quer ir com o espetáculo para ir, a gente ia fazer a região dos lagos toda e tal, mas aí aconteceu tudo isso, mas daqui a pouco a gente consegue, vai estar todo mundo bem, a gente consegue estar de novo, ter essa proximidade de novo, né? Se Deus quiser. Eu tô vendo o recadinho do pessoal, a galera, a Lucimara, Robson, obrigado pelo carinho, todo mundo aí que escreveu, participou da live, mandando recado. É muito legal isso, essa interação. E Arlindo, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com você, entendeu? E sucesso também aí na sua trajetória, na sua caminhada, no seu trabalho.
tá? E se cuida, né? Se cuida aí também, galera. Pelo É amor de verdade. Deus, não É vai dar verdade. bobeira porque o bicho tá pegando. E tem que Entendeu? usar Se máscara. cuidem. Tem que usar Sim, máscara. Né? sim, Lembrando para você que sim. está assistindo a gente aqui, a nossa live vai estar também no YouTube, né, no nosso Ah, canal do YouTube legal. e também nas redes sociais do Facebook para você assistir. Ok? Então Legal, agradecer a vocês legal. aí pela audiência mais uma vez nessa noite de segunda-feira, nesse super bate-papo com Wagner Trindade, agradecendo mais uma vez, né, pela participação. E amanhã a gente está aqui de volta às 8 da noite, tá? Amanhã eu converso com um radialista que faz um trabalho também lá no município de Duque de Caxias. E ele vai estar batendo um papo com a gente aqui também, né, sobre o trabalho dele. Eu convido você para estar com a gente aqui às 8 da noite. Wagner, um abraço, sucesso, Obrigado né, e que Deus para te você abençoe. também. Valeu. Beijão, galera. Tchau.